Graça e paz, estamos aqui mais uma vez para ministrar aqui um resumo da lição número 8 da Escola Bíblica Dominical. O título é A Sobriedade na Obra de Deus. O texto áureo, ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. A verdade prática diz: o exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo, maus costumes e intemperança. E a leitura bíblica em classe se encontra em Levítico 10, de 8 a 11, e 1 Timóteo 3, de 1 a 3. Os objetivos da lição: primeiro, explicar o vinho na história sagrada, discutir a respeito do vinho no ofício sagrado e compreender que o ministro precisa ser cheio do Espírito Santo. Então hoje nós vamos estudar sobre a sobriedade na vida do obreiro de Deus, na vida do cristão. Nós sabemos que na lição anterior nós acompanhamos a história de Nadab e Abiú. Tudo faz crer que eles, devido a falta da reverência na presença de Deus, ele ofereceram o fogo estranho. E o que pode ter levado Nadab e Abiú a ser tão irreverente e profano na presença de Deus? Bem, todos deduzem que ambos estavam embriagados, por isso que eles profanaram insolentemente a glória divina. Então nós vamos estudar nessa lição o cuidado que nós devemos ter com o álcool. Guardemos-nos do álcool, das drogas e dos outros vícios igualmente nocivos e destruidores. O ministro cristão tem de ser o exemplo de temperança, sobriedade e domínio próprio. Então é uma lição bem oportuna, bem importante para o momento que nós vivemos, aonde o cristianismo está cada dia mais, principalmente onde nós vivemos, no nosso país, está cada dia mais banalizado. Então, com certeza, tem pessoas sérias pregando a palavra, vivendo, igrejas sérias, mas por outro lado tem uma quantidade enorme daqueles que se dizem cristãos e que não levam a coisa a séria, estão banalizando o evangelho, e o álcool tem influenciado muito a vida deles. Não estão levando em conta as advertências da palavra de Deus, os exemplos, que nós vamos ver agora. Então o álcool ele tem a sua atuação destruidora na vida de muita gente. Bem, o vinho na história sagrada. O primeiro exemplo que nós observamos aqui é a embriaguez de Noé. Embora o vinho fosse até usado como remédio, mas infelizmente o mau uso do vinho, da bebida forte, levaram muitos homens de Deus a cometerem coisas terríveis. Então você viu o que a influência do álcool faz na vida do homem. Noé, por exemplo, quem vai discutir a integridade de Noé? Ninguém. Noé era um homem justo, era um homem correto, era um homem que agradava a Deus. E Deus salvou ele e toda a sua família do dilúvio. Eles foram salvos. E você vê que depois que terminou,
né? Aquele período da chuva, do dilúvio, e quando Noé com a sua família saiu da arca, a Bíblia diz que Noé plantou uma vinha, e depois após, né, de plantar a vinha, né, com o tempo ele preparou o seu vinho e bebeu até ficar bêbado. Esse é o problema, né? Às vezes a pessoa não bebe para ficar bêbado. Ele bebe só um golinho, só para dar uma esquentada, né? Aí o que acontece? Talvez Noé só bebeu para isso, só um golinho, mas acabou lá dentro da sua tenda, né? Ele começou a fazer um monte de vergonha. Você vê, né, como é que a influência do álcool muda a pessoa. A pessoa que bebe, né, constantemente, ele tem duas personalidades, uma quando está bom e outra quando está bêbado. São duas pessoas totalmente diferentes, né? Então, ele ficou nu e se expôs vergonhosamente em sua tenda. Então, essa falta de controle do patriarca trouxe até problemas familiares, né? Estava tudo bem, mas ele encheu a cara, ficou bêbado, embriagou, tirou a roupa. Aonde que Noé, se não bebesse, faria uma coisa dessa? Nunca faria. Tem pessoas que fizeram muita besteira na vida por causa do álcool. Na cara limpa eles não teriam coragem de fazer, né? Então o álcool, ele foi capaz de transtornar até um homem da capacidade de Noé. E Noé já tinha uns 600 anos, né? Não era um garotinho. Mas veja só o que a bebida faz. O homem, com a sua sã consciência, sóbrio, ele é uma coisa. Influenciado pelo álcool, ele é outra pessoa totalmente diferente. Ele perde a vergonha. Fala o que não deve, pensa o que não deve, tira a roupa. Quantas pessoas tiram a roupa no meio da rua embriagado? Infelizmente, um homem como Noé deixa um exemplo para nós tomarmos cuidado com essas coisas, né? Então, outro exemplo aqui é a devassidão das filhas de Ló. Como vocês conhecem a história de Ló, Deus propôs a destruir a cidade de Sodoma e Gomorra devido à vida pecaminosa, a vida dissoluta que aquele povo vivia ali em Sodoma e Gomorra. E só escapou ali Noé e a sua família. Mesmo assim, Ló. Só escapou Ló e a sua família. Mas mesmo assim, a mulher de Ló não obedeceu à voz do anjo e olhou para trás. Entende que talvez ela saiu, mas o coração ficou lá, né? De qualquer forma, ela virou uma estátua de sal. E Ló e suas filhas fugiram para as montanhas. E lá, dizendo-se, né, preocupadas, as filhas de Ló, com a descendência do pai, eles colocaram o pai bêbado. Enfiaram bebida no pai. Acho que o pai obrigado não bebeu também não, né? Tá certo que a Bíblia diz, né, que elas embebedaram a Ló. Mas eu acredito que embebedaram, mas não obrigaram ele também a beber, não. Eu acredito que ele bebeu porque quis, né? E não bebeu pouquinho, não. Porque em seguida elas tiveram relações com ele, sexuais, para preservar a sua descendência, né? E fizeram esse absurdo de fazer sexo com o próprio pai. Numa noite foi uma filha e na outra noite foi outra filha. Daí veio aqueles dois povos, amonitas, né? E os amonitas se tornaram um povo ímpio, né? E por causa disso tiveram que pagar um preço. Por causa de quê que aconteceu isso? Por causa da bebida. Vocês acham que Ló, de sã consciência, sem bebida, ele faria uma coisa dessa? Pensa bem. Se Ló, com a cara limpinha, sem beber nada, ele faria
aquela atrocidade que ele fez, aquela coisa horrível de fazer sexo com as filhas, ele não faria isso de jeito nenhum, entendeu? Então, quem se entrega ao vinho está sujeito a essas coisas, entendeu? Por isso que um servo de Cristo não pode ficar bêbado, de jeito nenhum, vai trazer escândalo. Pensou um crente, todo arrumadinho, de Bíblia na mão, bêbado? Ninguém aceita isso, certo? Então, o vinho como instrumento de corrupção, aqui na terceira parte, da primeira parte aqui, a terceira, o vinho como instrumento de corrupção aconteceu com Davi. Como sabemos, Davi, ele teve aquele adultério com Betseba, e ela era mulher de Urias, um dos melhores soldados de Davi, e Davi, para botar o filho dele com Betseba na conta de Urias, ele manda chamar Urias e corrompe Elias, ou tenta corromper Urias, embebedando ele. Vou botar ele bêbado, aí quando ele estiver bêbado, ele vai para casa dormir com a sua esposa e vai ficar tudo em casa, vai dar a impressão que o filho é dele. Mas acontece que Urias não caiu nessa. Era um soldado de muito valor e não se corrompeu com as bebedices de Davi. E eu acredito que Davi também bebeu, né? Eu tenho certeza que Davi ficou bêbado junto com Urias. Mas só que Urias, né? Com certeza também Deus já estava no negócio e não deixou ele entrar dentro de casa. Ele dormiu do lado de fora. E toda a cidade viu Urias bêbado, dormindo ali como se fosse hoje na calçada. Mas não entrou dentro de casa. Porque ele falou, não é justo eu entrar para fazer sexo com a minha esposa se seus soldados estão lá na guerra. Teve mais juízo do que Davi, né? Mas ao que ponto chega um homem fora da orientação de Deus, né? O rei de Israel, o que ele fez? Ele usou o vinho, usou a bebida para poder corromper um grande homem, um dos seus melhores soldados, né? Um dos seus heróis. Então, as nossas atitudes devem ser sempre dirigidas pelo Espírito Santo. Mas aqui, Deus estava fora desse negócio. Então, queridos, às vezes alguém fala assim, não, eu bebo, mas bebo socialmente. Queridos, esse negócio de beber socialmente, não tem como. Quantas pessoas são libertas aí no Alcoólicos Anônimos? A maior recomendação que eles têm é não tomar o primeiro gole. Você já imaginou? A coisa é tão ruim que a pessoa viciada precisa de tratamento. Quantas pessoas aceitaram a Jesus e hoje estão libertos da cachaça, da cerveja, da bebida alcoólica? Estão libertos dos vícios, das drogas. Já pensou, se a gente liberar, quando se libera, está se dando uma força para a pessoa. Pode tomar beba socialmente. Bem, vai beber socialmente. Aí tomou o primeiro gole e já era. Eu bebi até 26 anos de idade. Quando aceitei Jesus, nunca mais bebi. E nem quero. Eu sei o mal. Não teve um dia na minha vida que eu bebesse, jovem, que eu não me arrependesse no outro dia. Puxa, para que eu falei isso? Caramba, eu não devia ter falado isso. Eu não devia ter ido em tal lugar. Eu não devia ter saído com fulano, ciclano. Mas por quê? Porque quando eu bebia, eu tinha esses conflitos no outro dia. Entendeu? Dificilmente eu bebia e no outro dia eu estava feliz com alguma coisa que eu fiz. Bebida é o capeta mesmo, pode ter certeza. Entendeu? Quantos lares estão destruídos aí por causa de bebida? Não é só droga não, bebida mesmo alcoólica. O cara chega em casa, quebra tudo, bate, arruma a mulher na rua, ele faz tanta coisa errada. Você pergunta a uma mãe se ela quer que o filho beba. Até aqueles que bebem socialmente. Ela não, quero não. A maioria não quer.
Pergunta à esposa se ela quer que o marido dela beba. Ela fala, não quero não. Ele sem bebida, não quero ele bebendo, não. Pergunta ao marido se ele quer que a esposa beba. Tome bebida alcoólica. Pergunte ao patrão se ele quer que o empregado dele beba no serviço. Sabe por quê? Porque a coisa é ruim, a coisa não presta. É aquela alegria momentânea, ainda mais hoje, que as bebidas são todas cheias de químicas, para piorar mais a situação das pessoas. Então a gente deve tomar muito cuidado com isso, entendeu? E nós somos, naquele tempo, a bebida forte era proibida para os sacerdotes, para os reis. Olha só o que diz aqui a palavra inspirada em Provérbio 31, 3 diz assim: não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos aos que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Então, a Bíblia deixa claro que a função de um rei, de um príncipe, de um sumo sacerdote, ele tinha que ficar longe da bebida forte, porque eles precisam tomar decisões. E para tomar decisões tem que estar sóbrio. Para tomar decisões tem que estar sabendo o que está fazendo. Não podemos tomar qualquer decisão, não. Temos que tomar decisões com consciência, sabendo o que estamos fazendo. Então, se os sumos sacerdotes, quem trabalhava no templo, os reis e os príncipes não podiam tomar bebida forte no seu trabalho, na sua função, e hoje na Bíblia do Novo Testamento, que diz que todos nós somos reis e sacerdotes, nós também não podemos estar bebendo, não vai trazer edificação nenhuma. Eu prefiro beber o veneno da Coca-Cola, pelo menos não me embriaga, vai me fazer mal, mas não vai me embriagar, né? Então, vamos aqui para a segunda parte, o vinho no ofício divino. Então, quanto aos ministros, né, do altar, eles eram severamente advertidos sobre o uso do vinho. O sacerdote, o sumo sacerdote, quem trabalhava lá no tabernáculo, não poderia beber bebida forte. Está escrito aqui, ó, vinho, bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre vossas gerações, para poder fazer a diferença entre o que é santo e o que é profano. Por que eles não deveriam beber? Para não morrer. É como se Deus estivesse falando, olha, vocês viram o exemplo de Nadab e Abiú? Vocês querem morrer então? Quer morrer também? Se quiser morrer, entra bêbado lá. Vai morrer. Então, irmãos, queridos, nós precisamos entender essa parte. Entendeu? Essa passagem deve ser aplicada também aos crentes hoje. Tanto ontem quanto hoje, o álcool pode nos levar à ruína. Entendeu? Pode levar à ruína. Tem muita gente que se destruiu. Certo? O Claudio de Andrade, o pastor que escreveu essa lição, ele diz que a igreja, na atualidade, ela não tem só esse problema de álcool. Tem obreiros com problemas de droga, de cocaína, são viciados em cocaína, alguns até pregam, oram, mas são presos à cocaína. Então essas pessoas que ainda são viciados, né, pensaram que estavam libertos, mas com o tempo voltaram a praticar e ficam na igreja, participando da ceia, fazendo tudo normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Essas pessoas devem procurar o pastor, né, devem procurar alguém de confiança, orar,
abrir o coração, confessar, para ser liberto. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, às vezes, essas pessoas precisam de ajuda, mas eles ficam presos naquele pecado ali a vida toda, né? Arriscado ainda perder a salvação ainda, por causa disso, né? A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus liberta, né? Se tem alguém aí que está me vendo, me ouvindo, e é preso ainda a vício de droga, de cocaína, de bebida, procura ajuda, procura alguém para te ajudar, te libertar, alguém que realmente estenda a mão para você, mas você tem que buscar ajuda, né? Ora a Deus, Deus vai te dar uma direção, porque Jesus liberta. Não tem como a gente não ser sóbrio. A obra de Deus é para ser feita por pessoas sóbrias, entendeu? Vamos ver aqui no Novo Testamento. O primeiro milagre de Jesus foi transformar vinho, água em vinho. As pessoas dizem, isso é minha opinião, que Jesus transformou suco de uva. Olha, eu não acredito que era suco de uva, não. Ninguém ia para casamento beber suco de uva, não. Certo? Jesus transformou, foi água em vinho. Como era esse vinho, eu não sei. Certo? Como é que eu vou saber? Os historiadores, depois vocês pesquisam, vocês vão ver que cada historiador conta a sua história, né? Faz a sua pesquisa e eles têm as suas histórias do tempo do Novo Testamento. Mas eu acredito que Jesus não transformou suco de uva, não. Ele transformou água em vinho mesmo. Tanto é que o mestre Sala, quando provou o vinho, falou, todo mundo bota o vinho ruim, o bom, primeiro. Aí quando todo mundo já está doidão, já bebeu, já está no efeito do álcool, aí sim, aí eles dão aquele vinho mais fraquinho, mais ruim, né? Mas você não, está dando logo, deixou o vinho bom por último. Quer dizer, gente, aquele vinho fazia efeito na mente, certo? Agora, ali eles já estavam dentro do costume judaico, mas a Bíblia também não diz que Jesus bebeu o vinho ali, né? Quem chamava Jesus de beberrão, bebedor de vinho e comelão, eram os fariseus, né? Se vingando dele, com inveja, com raiva. Os inimigos de Jesus é que falavam isso, que Jesus era um beberrão, comelão, amigo de publicano, eram os inimigos que falavam isso. Mas eu nunca percebi Jesus, né, na Bíblia chapando vinho, não, entendeu? Mas era a cultura da época. O vinho, ele fazia parte da cultura da época. Agora, a Bíblia deixa claro que proibia, sim, os príncipes, os reis e os que trabalhavam no tabernáculo, aqueles que estavam prestando serviço para Deus. Essas pessoas eram proibidas mesmo, no momento das suas funções. Agora, o povão, a bebida já fazia parte da cultura deles, isso aí não tem dúvida, certo? E a responsabilidade era deles também, né? Se as pessoas faziam um mau uso do vinho, é problema deles, a finalidade do vinho não era essa, né? A finalidade do vinho era alegrar o coração. Agora, como hoje, tinha os que bebiam para brigar, para ir. Agora, a igreja, eu não vejo nenhuma ordem para ela beber vinho, não. Hoje nós vivemos uma situação muito diferente do Velho Testamento. Não tem nem como se comparar. Da igreja para cá, as coisas foram mudando. Eu repito, nós vivemos numa situação bem diferente do Velho Testamento, aonde eu acredito que no nosso meio não pode ter nada que influencie a nossa mente. Droga de tipo nenhum. Costuma-se falar que tem a droga lícita e a droga ilícita. Dizem que tem esses vários tipos de droga, né? Pela droga que é lícita, tu compra na farmácia e toma e mexe com a tua mente. Quantas pessoas estão fazendo besteira, não estão entendendo nada por causa dessas drogas que eles compram aí na farmácia, né?
que mexe com a mente. Tudo que mexe com a mente é um problema sério, muito sério mesmo. Entendeu? Então, a número 3 aqui, advertência quanto ao uso do vinho. É bem possível que Nadab, né, e Abiú tenham entrado no lugar santo do tabernáculo sob o efeito do álcool, lógico, e sem qualquer temor, né, porque por que eles entraram sem qualquer temor? O álcool tira o temor da pessoa. O álcool tira o temor e tira a vergonha. Normalmente os pinguços perdem a moral. Entendeu? Porque eles perdem a vergonha, eles ficam corajosos demais, falam um monte de besteira, entendeu? Por isso que Nadab e Abiú morreram, porque ficaram irreverentes, não tiveram temor, que a bebida tira o temor das pessoas, mexe com o emocional, entendeu? Então, aqui vamos repetir o que Deus disse para Arão. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Então o aviso serviu para o futuro, né? Para que aquela tragédia não viesse a se repetir. Porque aquilo não agrada a Deus, não é isso que Deus quer, né? Mas ele tem que cuidar da santidade, ele tem que fazer a diferença do santo para o profano, senão vira bagunça, e Deus não gosta de coisa errada. O que a Bíblia diz no Novo Testamento? Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão, ele quer as coisas certas, corretas, e se for preciso punir, para que as coisas andem direito, ele vai punir também, né? Então, a partir daquele momento, ficou proibido a ingestão de vinho e bebida forte no ofício sagrado. Ao desobediente seria o quê? A punição de morte. Então não tem como no ofício sagrado ter bebida. Entendeu? Isso aí não tem como. Era proibido. Não tem jeito. Era proibido e era proibido e era proibido. Não tem jeito. Então, aqui diz aqui, observe que a embriaguez é ruim para qualquer pessoa, mas especialmente escandalosa e perniciosa para os pastores, para os bispos, entendeu? Porque nós precisamos de ter a mente esclarecida, entendeu? Bebida dá ressaca, bebida enfraquece a mente, tudo isso faz, entendeu? Então, nós vamos aqui para a terceira e última parte. Ministro cheio do Espírito Santo. Devido a esses exemplos vergonhosos que nós já vimos, né? Essas advertências que são severas, nós vamos ver aqui a primeira recomendação aos ministros, ao candidato, né, ao santo ministério da igreja. Não podiam ser pessoas dadas ao vinho, escravizados ao vinho, pessoas viciadas no vinho, na bebida. Se a gente sabe, qualquer tipo de vício já é uma distorção do caráter, né? A pessoa viciada em qualquer coisa já é sinal de distorção do caráter. Você imagina um crente bêbado. Você imagina mas eu bebo na minha casa socialmente. Está sendo um bom exemplo para o teu filho. Aí teu filho vai entender que você bebe, né? Teu filho vai entender que você bebe socialmente ou não. Não vai. Sua família, seus vizinhos, né? Quantas crianças já não falaram? Meu pai tem uma bebida na geladeira para os amigos especiais que também gostam, né? Então, não se pode confiar o rebanho de Jesus Cristo a alguém dominado pela embriaguez. Quem governa tem de abster-se das bebidas alcoólicas. Não tem jeito. Se você governa, fica longe da bebida. Não pega bem, não convém. Tá bom, você diz que é lícito, então tá legal. Vamos fazer o que o apóstolo Paulo diz? Nem tudo que é lícito nos convém. Não é um bom exemplo. Então, recomendações à igreja. Recomendação quanto ao prejuízo decorrente do vinho, não se limita a ministro do Evangelho.
ela diz respeito a toda a igreja. Então, querido, que todo cristão ele deve se afastar do vinho. Paulo escreveu assim, ó: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aquela igreja de Éfeso, os irmãos que estavam convertidos ali, eles vieram do paganismo, aonde os deuses, como a Diana, a deusa Diana e outras, eram adorados e os seus cultos, seus rituais eram regados a vinho. Todos adoravam essas deusas embriagados. E quem sabe não tinha alguém ali que ainda gostava de um vinhozinho. Então Paulo está ensinando ali, não aos ministros. Ali ele está falando para a igreja de Éfeso, que os efésios não se embriagassem com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha a diferença. Quer se alegrar? Enche do Espírito, é a alegria melhor que tem. Ah, a bebida me alegra um momento só. E hoje um copo te alegra. Aí amanhã um copo só não te alegra, tem que ser 2. Aí com o passar do tempo, 3 copos não alegra. 4 copos também não está alegrando. Você vai sempre aumentando a dose. Aí daqui um dia tu está com a cara no chão, está bêbado, dando um testemunho terrível para a igreja do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós não devemos ser escândalo, nem para o judeu, nem para o gentio e nem para a igreja de Deus. Entendeu? Tem coisa que a gente tem que evitar. Para quê? Não vamos se encher de vinho, de bebida, não. Na hora dá uma alegria mesmo, eu já bebi. Tu vê, né? Tu aguenta ficar numa festa a noite toda aí, só cheio de bobeira ali, mas depois aquilo não te satisfaz mais. Você tem que ter mais. E muita gente pula da bebida para cocaína, para maconha, entendeu? Para o crack. Vai mudando, vai aumentando a dose. Daqui a pouco a pessoa é um zumbi aí na rua, né? Quantos casos eu já ouvi? Eu já vi pessoalmente um diácono bêbado numa portaria, com Bíblia na mão, paletó e gravata, bêbado, que não aguentava nem ficar na portaria. Ele só bebeu um golinho socialmente, mas depois foi aumentando a dose. Deu hoje, coitado, como é que ele está? Desmoralizado, não tem mais função para nada, não tem ânimo. Porque a bebida faz isso. Ela vem para matar, roubar e destruir, igual o diabo. A primeira dose é legal, a segunda também, a terceira acaba com a pessoa. Entendeu? Então, a recomendação para a igreja é essa: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É essa a recomendação do Espírito Santo para a igreja do Senhor. Esquece esse negócio de bebida, esquece essas coisas que mexem com a nossa mente, né? Então, os ministros usados pelo Espírito Santo, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo ali encheu todo mundo, né? A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impiedoso, e encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. E saíram, abriram as portas e saíram pregando a palavra, falando na língua dos visitantes ali de Jerusalém, que era uma festa tremenda. Os judeus espalhados por toda a terra vinham para Jerusalém para o dia da festa. Então eles começaram a dizer: tão bêbado, tão cheio de mosto, tão bêbado, né? Então Pedro se levantou e disse que eles não estavam bêbados. Aquela hora do dia, 9 horas da manhã, a terceira hora do dia para o judeu e para nós são 9 horas da manhã. Pedro falou: nós não estamos bêbados, mas o que está acontecendo é que foi o dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne.
Era poder de Deus, querido, que estava sendo derramado. É isso que nós precisamos. É poder de Deus. O velho homem já morreu. As coisas velhas já passaram, não é isso que a Bíblia diz? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nós somos novas criaturas. Nós não precisamos de bebida alcoólica para alegrar o nosso coração, não. Não precisamos de bebida para beber socialmente, não. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós, o que está acontecendo, que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito. Nós precisamos de poder de Deus. Nós precisamos do poder de Deus, é da unção. Isso é que alegra o coração, é isso que nos torna útil para servir ao Senhor. Então, queridos, essa é a lição que nós temos para essa semana. A conclusão diz: quanto ao uso de vinho, sigamos o exemplo dos recabitas. Os recabitas foram interessantes isso. O filho de Recabe, por isso que chama Recabita, que o chefe era Recabe. O filho de Recabe, Jonatã, ele deixou uma ordem. Jonadab, não é Jonatã não, Jonadab. Ele deixou uma ordem para as gerações futuras. Dentre todas as ordens, ele deixou uma: não bebereis vinho. Então Deus falou para Jeremias: Jeremias, reúne os filhos de Recabe. Aí Jeremias reuniu, leva eles para o templo. Chega lá, dá vinho para eles. Aí Jeremias obedeceu a Deus, chegou lá, deu vinho, botou as taças de vinho lá na mesa. Agora vocês bebem. Ele falou: não, nós não bebemos. Porque Jonadab, ele deixou uma ordem para a gente, que a gente cumpre de geração em geração. Não bebemos vinho. Aí Deus fala: você está vendo, Jeremias? Vai lá e diz para o povo de Israel, povo de Judá, que os recabitas, eles não bebem vinho porque obedecem a uma ordem do seu chefe. E vocês não me obedecem. Veja o exemplo, né? Jeremias botou lá uma mesa cheia de vinho, eles não beberam. Querido, será que eles são melhor do que a gente? Então, que Deus possa nos abençoar nessa lição, querido. A Bíblia diz aos líderes, né, a nós, pastores, a Bíblia diz aqui, ó: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar, e não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. E dentro dessas expectativas todas aqui está: não dado ao vinho. Não tem como um líder religioso ser um beberrão. Inclusive a Bíblia diz lá em Coríntios, 1 Coríntios, que dentre outros pecados está escrito: os beberrões não entrarão no reino de Deus. Ah, mas eu não sou beberrão. É o quê? Se não é, graças a Deus. Tá? Então, que Deus te abençoe, querido. Essa lição veio só para nos dar uma advertência, que a gente tem que ser sóbrio. O pastor tem que ser sóbrio, o bispo tem que ser sóbrio, o apóstolo, você que é membro da igreja tem que ser sóbrio. Nunca vai ficar bonito para você alguém te ver com um copo de vinho na mão. Isso é coisa do velho homem, tá bom? Então que Deus te abençoe, e nem tudo que é lícito me convém, não é assim que diz? Primeiro ele diz: todas as coisas me são lícitas,
Se você quiser beber, você bebe. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E eu te digo que bebida alcoólica não convém ao cristão, tá? Que Deus te abençoe. Se esse vídeo serviu para você, te ajuda em alguma coisa, você dá um likezinho aí, tá? Se quiser se inscrever no nosso canal, fica à vontade, tá bom? Vai ajudar a gente. Deus te abençoe, tá?